É um prazer enorme estar com vocês aqui. Estou meio disfônico, mas dá para a gente trabalhar, né? Esse Eu tempo. tenho sensibilidade ao frio, viu? Ontem um pouquinho, peguei uma corrente de vento lá na Câmara, já complicou a minha garganta, tá Mas bom? tá muito frio, viu, Juarez? Não tem jeito Pois de é, não escapar. tá bom. Então, teve um imprevisto aí com o nosso querido Chico Luz, que ia ler a oração de São Francisco, né? A Thaís vai ler, né, Thaís? Sim, sim, Ótimo. Então, presidente. Oração de São Francisco de Assis. Vamos Senhor, lá. fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. amém. Muito Amém. obrigado. Amém. Muito obrigado, doutor Thaís, pela belíssima oração, viu? Muito Eu que obrigado. agradeço. Assim, de última hora, nossa captou. Agora nós vamos ter o prazer de ouvir o nosso querido confrade Geraldo Nunes, que ele vai falar o nosso momento acadêmico. E, então, Pois não. doutor Geraldo, com a sua palavra, Geraldo. Eu vou falar a vocês hoje sobre o padre brasileiro inventor Roberto Landel de Moura. Ele inventou o rádio. Eu não sei se todos têm conhecimento da existência do padre Roberto Landel de Moura, mas ele é uma espécie assim de Santos Dumont, que inventou o rádio, mas não ficou com os louros do invento. É um problema com o Brasil, porque nós temos aquele Hércules Florence, que descobriu a fotografia na região de Campinas, e os louros ficaram para o Daguerre, na França. Este é mais um caso. O Roberto Landel de Moura, ele nasceu em Porto Alegre em 21 de janeiro de 1861. E em 1879, quando ele completou 18 anos, ele manifestou o desejo dele aos pais de cursar uma faculdade de ciências exatas. Mas a família não tinha recursos para isso. Mas ele ficou sabendo que, através da igreja, ele poderia estudar na Universidade Gregoriana de Roma. E a igreja se propôs a isso, mas ele tinha que ser padre também. Então, ele abraçou essa ideia, tornou-se padre e cursou ciências exatas. Quando ele cursou ciências exatas, ele teve como colega de classe justamente o Guglielmo Marconi, que é reconhecido internacionalmente como o inventor do rádio. E os dois conversavam muito sobre o assunto, sobre a utilização das ondas hertzianas para transmitirem a voz ou mesmo os sinais telegráficos. E o Marconi sempre teve uma tendência maior para a radiotelegrafia e o Roberto Landel de Moura para a radiofonia. Pois bem, concluídos os cursos, o Landel voltou para o Brasil, o Marconi continuou na Itália e o Landel, como padre, ele se tornou pároco no bairro de Santana, aqui em São Paulo, e continuou fazendo as pesquisas, os experimentos dele, e em 1893 ele fez uma transmissão da Avenida Paulista até a sacristia da igreja onde ele estava. Ele pediu que pessoas ficassem na sacristia para testemunhar a transmissão dele, e ele falou da Avenida Paulista e foi ouvido em Santana.
Então, estava comprovada a invenção dele. Houve testemunhas para isso. Ele patenteou no Brasil o invento dele, de um aparelho de radiofonia, e a notícia foi veiculada por 2 jornais aqui na capital paulista: o Jornal do Comércio e o Jornal Estado de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, ele fez essa transmissão em 1893, e o Marconi só comprovou a radiotelegrafia em 1899. O Marconi não partiu para a radiofonia, ele partiu para a radiotelegrafia. Então, o padre Landel de Moura saiu na frente. Mas aconteceu algo que o padre Landel não esperava. Os superiores dele se posicionaram contra a ideia dele fazer pesquisas nessa área científica, achavam que esse negócio de transmitir a voz através de um objeto, de um aparelho estranho, era uma coisa que não seguia os princípios de Deus, era coisa do demônio, e o padre ficou muito triste com isso. Mas ele tinha um propósito, ele sabia do poder científico daquilo. E pegou as patentes que ele tinha aqui no Brasil, foi até os Estados Unidos, mostrou as patentes lá, testou o equipamento para os norte-americanos e obteve patentes dos Estados Unidos. Qual que era a ideia dele? Vender o invento para, com o dinheiro, custear as obras sociais que ele levava adiante na paróquia dele. Dos Estados Unidos, isso já estamos em 1904, ele foi diretamente para o Rio de Janeiro, pediu uma audiência com o então presidente da República, Rodrigues Alves. Ele queria que o governo emprestasse para ele uma barca, uma embarcação, para que ele transmitisse do mar e as pessoas ouvissem o que ele estava dizendo em terra. Mas ele não foi levado a sério, o presidente da República não quis recebê-lo, colocou à disposição dele apenas um assessor, e ele tentando provar para o assessor que o equipamento funcionava, o assessor acabou perdendo a paciência, cometeu o disparate de chamá-lo de louco. E ele ficou muito magoado com aquilo, decepcionado, voltou para a paróquia, porque também na igreja ele começou a ser transferido de um lugar para o outro, não ficava fixo mais em nenhuma paróquia, em nenhuma diocese. Ele ficou muito triste com aquilo, destruiu todos os equipamentos, disse que não iria pesquisar mais nada e quebrou tudo que ele tinha feito. E ele morreu em 30 de julho de 1928, muito triste, muito amargurado, quando o rádio já fazia operações regulares. E os louros do invento do rádio acabaram ficando para o Marconi, que pesquisava mais a radiotelegrafia. De todo modo, as patentes do padre, os projetos que ele fez ficaram guardados. E parentes do padre mostraram isso para um senador gaúcho chamado Sérgio Zambiase. E esse senador ele deu a entrada no Congresso Nacional e foi aprovado, e em 2015 ele obteve o reconhecimento do governo brasileiro de que o padre cientista Roberto Landel de Moura é verdadeiramente o inventor do rádio. O governo brasileiro, o Brasil, reconhece hoje Landel de Moura como inventor, e Portugal também reconhece o padre Landel de Moura como inventor do rádio. Só que no mundo todo existem outros nomes, 4 outros nomes, além do Landel de Moura, são tidos como inventores do rádio. Além do Marconi, o canadense Reginald Feddersen e os norte-americanos Nikola Tesla e William Doppler. Enfim, o rádio passou a funcionar como empresa comercial. A primeira emissora comercial do mundo foi a rádio KDKA,
de Pittsburgh, na Pensilvânia. Essa rádio iniciou suas transmissões em 2 de novembro de 1920, e o rádio hoje é uma realidade. Eu fiquei muito surpreso, positivamente, agora durante a transmissão das Olimpíadas, porque aqui na capital paulista, 3 emissoras transmitiram os Jogos Olímpicos. A Band News FM, a Rádio CBN e também a Rádio Band, a Band AM, a antiga AM, a Band Rádio de hoje. Então, quer dizer, depois de tanto tempo ainda, acredita-se na força do rádio, tanto que as emissoras conseguem anunciantes para as suas transmissões. Era isso que eu queria dizer a vocês e contar um pouco a respeito desse grande inventor que tivemos, o padre cientista Roberto Landel de Moura. Obrigado a vocês, e agora eu deixo a palavra com o doutor Juarez, que comanda a nossa reunião. Obrigado. Muito bom, Geraldo, muito bom, maravilha. Um relato histórico, você resgatou uma informação histórica muito importante, que, infelizmente, no Brasil ainda paira um complexo de inferioridade, né? E que eu sei muito bem como dói isso aí, tá? Eu descrevi muitas técnicas e algumas eu perdi o controle, acredito a outras pessoas, entendeu? E de forma que esse dissabor, eu sei como ele é amargo e é um dos fatores que me leva a trabalhar com intensidade, né? Tanto o reconhecimento como o dissabor, que eu vivencio isso com muita dor no coração, viu? Eu Bom, aqui prometo você a trouxe vocês uma... preparar um artigo que eu vou colocar no site da nossa academia sobre Perfeito. o padre Roberto Landel de Moura. Isso. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Parabéns, viu? Parabéns, viu? Muito bem. Nós vamos ter agora o prazer de ouvir nosso conferencista de hoje, que, como já falei, que ele foi muito generoso em transferir a palestra dele de ontem para hoje, em função da homenagem que eu recebi lá na Câmara Municipal ontem à noite, né? O meu querido conferencista, o Dr. Flávio Antônio Quility, que ele é médico formado pela Universidade de Campinas, na Unicamp, em 1971. Eu sou 3 anos mais velho que ele, eu me formei em 1968. Ele iniciou a cirurgia em 1979 no Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da PUC, em Campinas, onde fez sua carreira. Em 1990, obteve o título de professor titular de cirurgia digestiva e possui um extraordinário currículo, invejável, que enriquece a literatura científica não só de Campinas, como de São Paulo e de todo o Brasil. Ele proferiu mais de 2.500 palestras nacionais e 120 internacionais, 125 internacionais. É um homem de muita produção científica, que orgulha muito a medicina de Campinas, de São Paulo e do Brasil, como já falei. Ele teve inúmeras participações em bancas examinadoras de pós-graduação, de doutorado e mestrado. É um pesquisador e historiador, tendo escrito os livros Personagens da História da Medicina, uma jornada de 5.000 anos, publicou em 2021. E o livro A História Ilustrada da Coloproctologia e Suas Curiosidades, em 2016. Ele recebeu vários prêmios no Brasil e no exterior, é membro honorário da Academia Nacional de Medicina, que é a mais antiga entidade médica do Brasil. É muito orgulho para nós ter como membro da academia. É membro titular da Academia de Medicina de São Paulo, onde ocupo o cargo na diretoria. Eu tenho muito orgulho de ter parceiro dele lá na diretoria, na presidência do nosso querido Hélio Bergamini.
e é membro titular da Academia Campinense de Letras e Artes, que tomou posse recentemente. E ocupa a cadeira número 4 da nossa querida Academia Cristã de Letras, desde agosto de 2023. Só que aqui foi em poucas palavras que a nossa querida confreira Márcia preparou para apresentar o nosso querido Quirit. Nós ficaríamos aqui uma hora toda, ou mais de uma hora, falando sobre o currículo do nosso querido Quirit, mas vamos preferir ouvi-lo da sua belíssima oração. Tem a palavra, doutor Quirit. E está sendo gravado a nossa reunião, viu? Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. É um prazer muito grande. Eu vou compartilhar a tela. Vamos ver. Por que não está compartilhando? Eu estou vendo 2 slides começando aqui, embaixo. 2? É, estou vendo 2. Um é meu. Não. Telas, tela inteira, compartilhar. Quando eu ponho para compartilhar, aparece permitir que o Zoom Workplace compartilhe sua tela. Eu ponho OK. Mas não aparece nada. Deixa eu ver. Estou pedindo Será socorro que aqui para a Tânia, viu? aqui? Eu tenho a impressão que o anfitrião não permitiu, eu tenho a impressão que o anfitrião não permitiu o compartilhamento, só permitiu o compartilhamento. Eu não sei quem é o anfitrião da reunião, se é a Márcia ou se é o Avelor. A Tânia não passou isso, para você isso, Quirit? Hã? A Tânia não passou para você ser o anfitrião da reunião? Não, eu entrei pelo comum. Mas, o Flávio, na lista de participantes, você já está como host. Pois é. Está aqui. Somente um participante pode compartilhar por vez. Sim. Que é você. É esse. Então, isso. Está OK aqui. Ô, doutor, você tentou apertar no share screen, que é uma setinha para cima, do lado do chat? Do chat? Como é que é? Explica, fala de novo, por favor. Tem embaixo na sua tela, o senhor está vendo a nossa foto. Embaixo não está escrito assim, participantes, chat. E tem o compartilhar, que é o que eu costumo ter. Está aqui em verde, bonitinho, direitinho. Eu clico, quer ver? Cliquei de novo. O Quirit, é indispensável você projetar imagens? É sim, porque eu roteiro e eu trabalhei com várias imagens para ilustrar, se fosse possível, né? Porque senão seria só mais um bate-papo, não é o que eu estava imaginando. Eu ponho, olha, vou pôr de novo, compartilhar, aí aparece uma janela do aplicativo, abrir configuração, estava marcado tela e não entra. Documento avançado, tela inteira. Sempre foi automático. Quirit, escutar você é um prazer talvez maior do que ficar vendo as imagens na tela. Hein? Eu gostaria de deixar esse meu registro. Tá, perfeito. Mas eu trabalhei bastante em fazer toda a apresentação do tema, que é o cristianismo e a medicina. Então, se eu conseguisse... Não, seria bom você conseguir. Você preparou para isso, né? Olha, eu continuo... Só tem aqui o compartilhar, certo? Como você disse, Thaís. Tá? Eu sempre fiz isso. E aí eu clico, ele apareceria. Ele aparece aqui para mim, desktop, telas. Mas não aparece mais nada. Eu tentei aqui também, está falando que eu estou procurando aqui se eu acho alguma coisa a mais. Eu acho que o anfitrião mesmo, a gente tem que descobrir quem é o anfitrião. Eu apertei aqui para ver se eu conseguiria compartilhar, que aí o doutor podia me enviar por e-mail ou WhatsApp, mas
aparece como não habilitado realmente. É. Então, Aqui acho que não me algum diz botão nada. que talvez o doutor Hélio estava Não, acostumado a presidir as não, reuniões. Será que o doutor não consegue explicar para o doutor Juarez? olha, eu também entrei aqui no compartilhar e tive a seguinte mensagem: o anfitrião desativou o compartilhamento da tela do participante. Então, quem é o anfitrião? É o Juarez ou a Márcia? Não, Não, quem é o marcou a Quirich, consulta foi o Juarez, mas ele já passou o anfitrião para o Flávio. Mas, Flávio Então, Quirich. se a gente clica na lista dos participantes, tá Ah, como o Flávio, o host, anfitrião, entendeu? Então, ele já está como anfitrião, o Flávio. Essa informação A que eu minha tenho também. sugestão é o Flávio falar, que ele fala tão bem, tem uma oratória espetacular, prende a atenção e não se preocupar com isso que acontece. O mundo digital tem desses problemas. Mas é muito frustrante, Ah, isso é. Para nós, Isso é. com Guido, é certeza, muito não vai ser. frustrante, porque eu Com venho. certeza não vai ser. Lógico, então, nós não vamos deixar de comentar ou conversar sobre isso, mas é que é de uma frustração muito grande. Eu não sei como. E como eu não tenho nenhuma outra. O que mais fazer aqui, porque normalmente tem o compartilhar, eu conheço isso, a gente dá aula de sim. Zoom durante a pandemia, foi o tempo todo. Eu não sei por que é que, quando aparece a tela, vem em telas e aí tem desktop 1, mas nada mais aparece. O O mundo senhor tem digital. razão, está desabilitado. Para mim também consta assim. É algo que o anfitrião ou quem criou o link talvez tenha essa opção de desabilitar essa opção. O mundo digital tem personalidade própria, às vezes é preciso Verdade, respeitar. é verdade. Eu estou aqui Boa, doutor Guido. Não é? e eu estou tentando achar alguma coisa aqui que eu possa resolver, mas eu acho que nós vamos ficar. Quillet, vai ser vou um ficar prazer frustrado e pronto. escutá-lo. Vai ser um Hã? prazer escutá-lo. Eu sei disso. Já vi suas aulas, suas palestras, sem slides, elas são maravilhosas. Tenho certeza que você Agradeço domina o muito, assunto Guido. completamente. Eu estou tentando aqui ver se eu encontro alguma coisa nesse sentido, mas não estou encontrando nada que eu possa ativar aqui. Não encontro realmente nada. Ai, ai. Eu não sei como é que a gente faria aqui. Bom, eu acho que vai ficar mesmo na frustração e nós vamos conversar sobre o assunto. Porque eu não vejo nenhum outro local que eu possa pôr. Deixa eu. Ô, Quirich, a Tânia vai te ligar aí agora. Tá. A Entrou minha- alguma coisa aí para vocês? Nada, né? Não. Tá. Ela vai eu te não ligar aí consigo. agora, viu? A Tânia vai ligar? Eu tenho o telefone seu para Estou ela. com o celular. Isso. Só um minutinho mais. Eu prometo que eu Não, falo rápido. não, vamos aguardar. Vai ser. Enquanto isso, eu vou fazer aqui o meu desabafo, que o mundo digital é ótimo Alô? e é péssimo também. Ele Tudo, tem essas tudo duas bem. O que eu vertentes. faço aqui? Verdade. Entre elas, a tal da IA. IA não inteligência artificial, a ignorância artificial. Eu acho que a gente Eu vou precisa comentar trabalhar no Congresso Médico Cristão sobre a inteligência artificial e a medicina. E aí, Guido, o que você me fala da inteligência artificial na medicina? Em alguns campos é maravilhosa. Por exemplo, para cirurgia robótica, exames laboratoriais, etc. Agora, na psiquiatria, é uma verdadeira desgraça.
não é? Porque o ser humano, o que cura é o olho no olho, não é? Isso cura muito. E a inteligência artificial, eu até digo, brincando, que esses que inventaram a inteligência artificial, eu desejo a eles que, quando eles estiverem às vascas da morte, tenha lá um robô falando: vá em paz, vá em paz, vá em paz. Entendeu? Quando, na verdade, o que precisa é de uma mão segurando, apertando, olhando no olho, sentindo o paciente. Isso é terapêutico. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Não é? Agora, é claro que tem a parte muito... Eu acho que é um horror, por exemplo, esse negócio de falar... Primeiro que inteligência artificial é um grande golpe de marketing, porque não é nem inteligência e nem artificial. Não é? Ela é uma grande copiadora, plagiadora de tudo que existe. E esses textos de inteligência artificial equivale pouco mais ou menos àqueles que gostam de música escutar um concerto num piano digital, não é? Ou tocar um piano digital e escutar de fato um piano de corda e madeira. É completamente diferente. Agora, para quem não tem sensibilidade nesse mundo de hoje, que a ignorância ela está realmente relevada, né? O mundo da ignorância, então talvez seja bom, né? Ela deu essa inteligência artificial e o mundo digital, ela deu condição à mediocridade. Então, hoje, por exemplo, todo mundo é capaz de discutir um problema médico, né? E discute como parecendo que conhece a medicina. Está tudo ali, quer dizer, isso é um absurdo. Agora, tudo isso faz parte do mundo moderno. Eu tenho a impressão que o pêndulo está indo para um lado, vai ainda mais uma hora ele vai voltar, e vai voltar à sensibilidade. O ser humano ele tem 100 trilhões de células. Cada célula são quatrilhões de átomos. Tudo isso em harmonia. Nada briga com nada, não é? Nada briga com nada para a gente ter o quê? O livre-arbítrio. Para a gente ter a inteligência, a sensibilidade. Agora, não vamos querer nivelar tudo por baixo com essa coisa chamada mundo digital. Antigamente, a ignorância era o quê? Algo oco, né? Uma cabeça oca, uma casa sem móvel. Hoje, o que é a ignorância? É uma cabeça cheia de entulho, de monte de silício, de TikTok, de influencers que sabem tudo. Então, é isso que nós temos que lidar. Já falei muito, eu vou desligar o meu microfone agora. Não, é um deleite ouvi-lo. Continue, por favor. Continua que está ótimo. Não, o Geraldo está aí, o Geraldo, que é do meio das comunicações, ele vai me criticar já. Não, ele vai ser o debatedor, viu, Guido? Você está certíssimo, Guido. Você fala do humanismo. Debatedor da mesa, humanismo. No Congresso. A sensibilidade. O mundo clama por sensibilidade, compreensão, humanidade, poesia. Agora vocês vejam, recentemente saiu um laptop, alguma coisa nesse sentido, que solta cheiro. Mas, meu Deus, eu quero sentir o cheiro da flor, natural, né? Não uma imitação, um arremedo. Aquilo é um arremedo de alguma coisa. E as pessoas aceitam isso, engolem, sem limpar e nem cheirar. Vai tudo para dentro. E acha que é um mundo lindo, maravilhoso. Quando, na realidade, é uma perda da sensibilidade. Há pessoas que se dedicam no mundo todo os efeitos do mundo digital no cérebro, nos neurônios. E há livros maravilhosos, dizendo, por exemplo, tem o livro do francês, que é a Fábrica de Cretinos Digitais. O outro livro de uma americana muito bom, que ela diz da redução até dos neurônios cerebrais, porque eles ficam inativos, é igual um músculo que não mexe.
E daí para frente? É isso aí. Geraldo... O chat GPT, às vezes eu brinco, eu faço umas brincadeiras com ele, né? Além de ler, eu gosto de reler. Eu andei relendo alguns clássicos que eu li nos meus tempos de colegial, e eu reli recentemente O Crime do Padre Amaro. Aí eu cheguei no chat GPT e coloquei para ele lá, escreva para mim aí um press release a respeito do crime do Padre Amaro. E como eles armazenam tudo na internet, ele foi lá em menos de 5 minutos, fez um texto de 20 linhas para mim sobre o crime do Padre Amaro. Mas a gente percebe que é uma coisa artificial. Ele vem muito perfeitinho, né? Então, essa perfeição você percebe que é algo que não tem muito a ver com o ser humano, né? Então, só de olhar assim, eu já percebo que o texto é de inteligência artificial. Mas as pessoas acreditam, a maioria acredita, né? Então, é isso. Agora, a gente pode, muitas vezes, como jornalista, solicitar à inteligência artificial um texto, ela vai mandar ali da maneira como ela fez, e nós aperfeiçoamos esse texto, né? Colocamos o nosso estilo vamos dizer assim, no esqueleto que a inteligência artificial pode fazer para nós. Então, eu vejo isso no jornalismo. Mas é aquela história, né? Esses inventos todos são para o bem. Então, enquanto estamos colocando informações corretas, informações seguras no chat GPT, está ótimo, mas é possível também colocar inverdades, informações falsas, informações tendenciosas politicamente, e aí as pessoas que acessarem vão receber informações distorcidas da inteligência artificial. Então, em tudo é assim, né? Começa para o bem, depois descamba para o mal. Então, eu agradeço muito o convite do Juarez e nós vamos estar, então, conversando sobre cristianismo e medicina. E é interessante porque, praticamente, nós vamos ter 2.000 anos de história do cristianismo, certo? Ligada à medicina. Então, a medicina, ou a preocupação com a saúde e com as doenças, isso vem muito antes do Homo sapiens, né? Isso sempre houve uma interação, né, entre medicina e a busca de uma melhora. E aí, essa preocupação sempre existiu. Todas as civilizações, né, isso a gente sabe já de 10.000 anos antes de Cristo, tinham curadores, né? Alguns chamavam xamãs, outros eram curandeiros, e eles tinham, já naquela época, eles gozavam de um grande respeito, de uma grande confiança de todas as pessoas que eles atuavam como curadores dessas pessoas. Tá? E sempre houve uma grande procura por igrejas, por templos. Nós temos templos maravilhosos no Egito, e muitas vezes eles buscavam isso na esperança de um milagre, na busca dessa cura. E eu me lembro muito bem que na Mesopotâmia, já 5.000 anos antes de Cristo, e outras civilizações que ali habitavam junto da Mesopotâmia, já haviam, então, o quê? Nessa época, havia, da parte da medicina, uma áurea mágica, uma áurea muito grande, nesse sentido de uma melhora das pessoas. E também o médico era mais da classe sacerdotal, e eles tinham muito contato já com os monarcas. Então, isso foi um fato que existiu por muito tempo. Posso comentar com vocês também que, por exemplo, no Egito, e no ano de 2650, teve um médico muito importante, lendário,
que além de médico era vizir do faraó, que Imhotep. Imhotep, então, foi um polímata. E ele foi tão importante na sua época que ele se tornou deus da medicina, suplantando até o deus Tot, que já existia há muito tempo no Egito. Houve, em 800 antes de Cristo, um fato interessante que começou na Índia. Foi que a medicina passou a ser relacionada a fatores naturais, perdendo aquele momento de magia ou de superstições que norteavam até ali a medicina. E nós temos outro fato interessante, 460 antes de Cristo, que foi a racionalização da medicina, que a grande figura desse momento foi Hipócrates, não é? Pai da medicina ocidental. Então, se a gente vai falar no cristianismo, para chegar no cristianismo, nós temos que lembrar o seguinte: os judeus migraram da Mesopotâmia no ano 2000 antes de Cristo e vieram para a Palestina. E na Palestina, no século 6 antes de Cristo, os hebreus colocaram Javé, que em português isso foi traduzido como Jeová, como Deus único e ele era considerado Deus único, isso, assim. E o judaísmo tornou-se, então, uma religião monoteísta. É desse momento que aparecem as principais escrituras religiosas. Dentre elas, a mais importante foi o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, ele norteou não só a crença em Deus, mas a palavra sagrada desse Deus serviu para os judeus e foi a mesma que foi usada para os cristãos, baseados realmente no Velho Testamento. Então, tem como um fato interessante o primeiro livro da Bíblia, que foi o Gênesis. Ali começa toda a história, então, que nós conhecemos até hoje. Começa a história da criação do mundo, a história da criação do ser humano, através de Adão e Eva no Éden, e aí aconteceu um fato interessante. Tem 2 atos médicos na criação do ser humano, da criatura humana, 2 atos médicos praticados por Deus. O primeiro foi anestésico, que foi o adormecimento, o adormecimento de Adão. E o segundo ato médico foi cirúrgico. Foi a retirada de uma costela dele para fazer a Eva. Então, esse é um dado interessante, que já na Bíblia nós temos 2 atos médicos usados por Deus. Aí vem a criação da humanidade, que se espalha por todo o mundo, e também o fato de elegerem Abrão como o responsável, o rei, para criar vamos dizer assim, uma civilização própria para ele. Então, Abrão então foi levado a fazer uma grande nação e ele foi o responsável. Bom, daí é nesse contexto que começa a origem, o início do cristianismo. E ele, o exemplo principal, é Jesus de Nazaré. Nasceu mais ou menos no ano entre 6 a 3 antes de Cristo, e a data não é certeza. Ele é um carpinteiro judeu e um profeta. Ele, a partir na idade de 30 anos, mais ou menos, então 30 anos depois de Cristo, né, para a data, então ele começa a profetizar na Galileia, que era uma província romana na época, e ele, então, começa a pregar, não é? E é importante entender que ele
hebreu tinha na raça a raça judeia, na cultura e na religião. A base dele foi o Velho Testamento. E deste texto, ele passa a ser um profeta de um único Deus, que já era Javé para os hebreus. Esse Deus, ele põe alguns critérios. Esse Deus era compreensivo, misericordioso, de todos os homens, raças e credos. E tinham princípios bem claros, da caridade, do amor, da humildade, da compaixão, da sinceridade e da redenção. Ele começa a divulgar isso por toda a Galileia, e ele tem seguidores, muitos seguidores, dos quais os 12 apóstolos, que foram os mais importantes, porque depois continuaram a divulgar, a difundir as suas ideias, a sua pregação. Tá? Mas ele teve também muitos indivíduos da época que eram judeus humildes, eram judeus, além de humildes, eram, deixa eu ver aqui na minha sequência, eram judeus humildes, enfermos, com necessidades. E um dado interessante, muitas mulheres, dado a valorização que Jesus de Nazaré fazia para elas. Ele valorizou muito as mulheres e grande quantidade, então, de seus seguidores eram mulheres. Isso trouxe um problema para ele. Ele passou a ser considerado como um subversivo religioso, político e social. E passou, então, a ser considerado um rebelde e perigoso. Com isso, ele passa a ser alvo dos sacerdotes judeus e do governo romano. E aí, então, por isso ele acaba preso e condenado à morte pela crucificação. Ele primeiro é condenado na mais alta corte judaica, que é o Sidério, e depois por Pôncio Pilatos, que era o governador, então, da província da Palestina. O que acontece com isso tudo? Isso dá origem ao cristianismo, uma religião que hoje tem uma história de aproximadamente 2.000 anos, uma religião abrânica, porque vem da origem de Abrão, tá? É baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo, e ela reside na fé, na morte e na ressurreição de Jesus. E a morte de Jesus trouxe a redenção dos pecados da humanidade e a garantia da vida eterna. Então, esses são os dados que norteiam o cristianismo, que acabou se difundindo por várias épocas. Nessa sequência, tá, nós temos que lembrar, por exemplo, de um médico nesse início que foi muito importante, que foi Lucas, um médico grego. Ele estudou na Antioquia, veio para a Palestina e lá, hoje ele é conhecido como Lucas, o evangelista, tá? Não foi um dos apóstolos, ele não é um dos 12 apóstolos, e ele era um gentil que tornou-se cristão pelas mãos do apóstolo Paulo. Ele acompanhou Paulo por toda a área que Paulo divulgou a imagem e os conceitos de Jesus até Paulo ser morto. Aí Lucas volta e continua o seu contato com os outros apóstolos, e ele, que não conviveu com Jesus, mas ele pegou dados, e esses dados fez com que ele escrevesse o terceiro evangelho, chamado Evangelho de Lucas. E ele teve um fator que acabou sendo muito importante, porque ele relatou
o cristianismo inicial. Ele relata como o cristianismo, cresceu, dizendo que de um movimento pequeno e frágil dentro do judaísmo para se tornar a maior religião do mundo. Aí, o cristianismo, como foi a visão dele nos séculos I a III séculos depois de Cristo. Os cristãos continuaram perseguidos, torturados, certo? E mortos. Mesmo assim, eles se multiplicaram. Eles se multiplicaram por continuar ajudando os pobres, famintos e os órfãos, por cuidar e alimentar dos enfermos, certo? Independente de cor, credo ou raça, eles davam segurança aos fiéis numa época de grandes dificuldades e, o mais importante, a crença da vida após a morte. Isso, então, fez com que o cristianismo avançasse pelo século I a III, tá? Nesse século, tá? Começa a grande influência do cristianismo na formação da civilização ocidental e a grande participação que ela teve na medicina, especialmente a europeia. Tá? Como exemplos de médicos dessa época, nós temos Galeno, tá? Logo entre o século I para o século II, que foi o maior escritor da antiguidade, e suas obras foram consideradas verdades indiscutíveis por 1.300 anos, 13 séculos, portanto. E isso se deve a que ele tinha uma linguagem lógica, psicológica, ética e moral que foi muito importante durante os 1000 anos da Idade Média. Tá? Galeno era um monoteísta, não se sabe se foi cristão, e Galeno tinha Deus como o único, e ele era ele considerava como o criador da humanidade. Isso é Galeno. Também tiveram 2 outros indivíduos, um médico, Cosme, e outro farmacêutico, Damião, que eram gêmeos, que também tiveram que fugir, hoje são considerados santos, e tiveram que também fugir do cristianismo. Eles eram gregos, estudaram em Quinito, e tiveram que fugir para Antioquia, perseguidos por Diocleciano, o imperador. Mesmo assim, lá eles continuavam a atender, a curar os doentes, e, no mesmo tempo que curavam, tentavam também trazê-los para o cristianismo, né? Convertê-los, portanto. E, por isso, eles continuaram perseguidos, foram encontrados em Antioquia, presos, torturados e decapitados. Daí nós passamos para a Idade Média, séculos IV a XIII, são os 1000 anos da Idade Média. Neste período de 1000 anos, o cristianismo foi a força dominante na Europa e teve uma grande influência, especialmente religiosa, política e cultural. Na Idade Média, nós temos que dividi-la em 2 grandes épocas. A Era das Trevas, que vai do século IV ao século VIII, e a Era da Fé, que vai do século IX ao século XIII. Na Era das Trevas, tá, o cristianismo continuou como uma religião... não. Onde é que está aqui? Não, sim. No começo da Era das Trevas, portanto, no século IV depois de Cristo, teve um fato muito importante, talvez o fato mais ou relevante da história do cristianismo, que foi tornar-se, através das mãos
de Constantino, o imperador Constantino, que tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano, chamando-o de Sacro Império Romano. Tá? O cristianismo, então, deu um grande impulso a partir do momento que ele é considerado a religião oficial. Ele continua sendo um modelo de caridade, de boas ações, de compaixão, e ainda o importante dos cuidados com o bem-estar dos enfermos. Ele trouxe, né, nesses 500 anos da Era das Trevas, um atraso, sim, à medicina. Mas esse atraso se deveu especialmente porque a medicina estava restrita aos monastérios e, portanto, aos monges, havia pouca cultura e muitas superstições, e a prevalência era na fé e na Bíblia, com o ideal de que quem curava era Deus, tinham santos que o ajudavam, e os médicos eram desnecessários. Isso atrasou a medicina, especialmente a europeia. Mas, nesse período, ainda tiveram fatos importantes, que foram as instalações de instituições assistenciais para pobres, anciões, inclusive, é desse momento que vem essa instituição para enfermos, que vem o nome de nosocômio, que é o que tinha nessa época, que foi dado pelos romanos. Tá? Também é dessa época a criação de um monastério muito importante, é o monastério de Monte Cassino. Esse monastério foi fundado por Bento de Núrcia, hoje chamado de São Bento, tá? E ele foi um oásis no desenvolvimento médico entre os religiosos. Serviu de modelo para vários outros serem criados por toda a Europa. As catedrais tornaram-se locais de aprendizado da medicina, e os médicos passaram, então, a ali se formarem e tendo acesso aos livros antigos, greco-romanos. Aí nós chegamos na Era da Fé. A Era da Fé, como eu disse, começa no século IX e vai até o século XIII. E nessa transição da Era da Fé, da Era das Trevas para a Era da Fé, é quando nós temos começam os maiores avanços da medicina, tá? Onde houve identificação de contágio das doenças e adoção de medidas sanitárias e a regulação do ensino e da profissão médica. É nesse momento que acontece. É também nesse momento que tem uma escola chamada Escola Médica de Salerno. Salerno, uma pequena cidade portuária do sul da Itália. E lá, inicialmente por padres beneditinos, eles fundaram um hospital. Esse hospital recebeu grande quantidade de médicos, sacerdotes e que procuravam ajuda ali, e ela então se tornou a primeira escola de medicina da Europa, nos moldes que hoje nós chamaríamos uma escola de medicina. Ela foi, então, a precursora da escola da medicina. Ela diplomava já os médicos formados e ela já fazia pesquisa científica. Tá? Os professores, os teóricos, eram ainda os monges, porque tinham acesso aos livros greco-romanos, e os práticos eram médicos e cirurgiões barbeiros. Como exemplo de médico nessa época, temos duas médicas importantes. Trótula, que foi a primeira médica formada numa escola, formada na Escola de Salerno, e também lá foi professora, escreveu um livro, o primeiro livro de ginecologia. Ela escreveu vários, mas esse, o Trótula Maior, onde ela, nesse livro, ela já comenta a importância do controle da natalidade e cita uma tese não aceita até aquele momento, que os homens, por vezes, eram a causa biológica dos problemas da concepção e não
somente as mulheres, como até então se pensava, ou se apregoava. Outra médica importante dessa época foi Hildegarda de Bingen. Ela foi abadesa e médica alemã. Escreveu 2 livros, um, o livro da medicina simples, e outro, Causas e Curas. Ela foi uma das figuras mais singulares e importantes do século XII, tinha uma erudição excepcional para a época e era autodidata, e a prática da medicina foi por estudar livros como de Hipócrates e Galeno, e ela praticou a medicina dentro do monastério. Bem, aí então, ainda na Idade Média, ocorreu o grande cisma cristão, que foi em 1054, que a Igreja Católica se separou na Apostólica Romana e tivemos aí a Apostólica Ortodoxa. Isso porque a Ortodoxa ela não aceitava mais o Papa como autoridade suprema, tá? E também ela foi contra vários tipos de sacramentos da época. Então, essa foi a cisão. Um pouquinho depois, ocorre um concílio pouco conhecido, chamado Concílio de Clermont, uma cidade francesa. Isso ocorreu em 1130. E o que aconteceu ali? Exatamente, houve a determinação pelo Papa e pelos bispos presentes no concílio que os monges estavam proibidos de praticar medicina, porque isso atrapalhava a sua religião e os seus afazeres sacerdotais. Isso fez uma mudança muito grande, porque a medicina passou a ser praticada por não sacerdotes. Isso foi um fato muito importante que ocorreu, então, logo em 1130, nesse concílio. Em seguida, vem as universidades medievais, a primeira, a de Bolonha, em 1158, às vezes 28 anos depois de Clermont, e, em seguida, vem a de Pádua, a de Paris, a de Oxford, a de Cambridge, e assim por diante. E essas universidades passam a ser santuários de instrução e cultura. Os professores transmitiam conhecimento e foi um renascer dos estudos da medicina num curso regular. Tá? Neste momento, começa a criação de instituições assistenciais, e especialmente os hospitais. Tá? Dentro dos hospitais, nós temos alguns muito importantes, né? Mas, quando começam os hospitais, é importante lembrar das cruzadas do século X, porque, com as cruzadas, eles trouxeram conhecimentos médicos árabes, né? E esses conhecimentos, os árabes, são muito mais avançados que a medicina que tinha estagnado na Europa. Então, eles trouxeram esses conhecimentos e também eles tinham que ter hospitais, que eram os hospitais militares. Tá? Até existia uma ordem de São Lázaro, de hospitais dessa época. Então, começam os hospitais, tá? E esses hospitais passaram a ser exemplos de solidariedade humana. Tá? Eles eram, então, lugares de receber, sem custo algum, esses indivíduos doentes, e não só de guerra. Havia, nesse momento, um costume muito ruim, que eu tenho fotos, essa coisa toda, para estar mostrando para vocês, que se colocava mais que um paciente por cama. Às vezes tinham 2, 3, porque o espaço era pouco, então se usava o espaço da cama para mais pacientes, e isso causava um grave problema, que era a possibilidade de transmissão de doenças infecciosas, mas eles não sabiam na época. Tá? Ainda aí, os papas então começaram a construir esses hospitais próximos das igrejas, e os monges já não atuavam mais
como médicos, mas ainda muitas dos hospitais usavam ordens religiosas para administrá-los. Eu cito como exemplo o Hospital Dieu, então, o Hospital Hôtel Dieu, que foi o Hospital de Paris. Ele é um dos hospitais mais antigos e ele foi fundado pelo bispo Laurentino em 651. Tá? As freiras agostinianas, durante um milênio, cuidaram desse hospital. Quando ele pegou fogo, em 1772, ele foi reconstruído por Napoleão, e assim que reconstruído, ele conseguia atender 3.500 pacientes por mês, tinha 1.200 leitos e somente 8 clínicos e 90 cirurgiões para cuidar disso tudo. Bom, aí nós chegamos na Idade Moderna, séculos XIV a XVIII, onde ocorreram mudanças profundas no cristianismo. Essas mudanças foram pelas epidemias europeias, pela secularização do ensino e pela reforma protestante. Então, vamos começar rapidamente pelas epidemias europeias. A mais importante foi no século XIV, que foi a de peste negra, ou bubônica. Isso trouxe a morte absurda em todo o mundo, mas só na Europa foram aproximadamente 25 milhões de mortos, o que dá praticamente 1/3 da população que morreu nesse momento. E por que isso foi importante? Porque com essa epidemia gravíssima, houve uma grande valorização dos médicos, que não fugiram, usavam aquele bico, né? E iam cuidar desses doentes. E também muitos cristãos ficaram nas áreas para ajudar os enfermos. Isso trouxe um grande prestígio, não só para os médicos, como para a parte religiosa. Aí, nesse momento, também começam os conceitos de saúde pública, tá? Especialmente a qualidade dos alimentos, carnes e verduras. No século seguinte, nós temos, que foi o século XV, nós temos a secularização do ensino. O que significou secularização do ensino? É que os conhecimentos do ensino passaram a poder ser divulgados sem nenhum dogma religioso. Então, desvinculou a obrigatoriedade de continuar com dogmas religiosos. Isso foi muito importante também para a medicina. E teve a reforma protestante, que aconteceu no século XVI, onde, então, houve o aparecimento de vários, como Calvino e Lutero, que fizeram, então, essa separação da igreja como chamada protestantismo. Tá? Aí, ainda nesse século, nós temos a diversificação e o crescimento do cristianismo, chegando na idade contemporânea, que é o nosso momento, do século XIX ao século XXI. Tá? Há uma grande diversificação do protestantismo pelo luterismo, calvinismo, anglicismo e assim por diante. Tá? Além disso, o cristianismo chega à África e à Ásia de uma maneira grande, e o cristianismo acaba se tornando uma religião global, trazendo, então, uma grande influência duradoura na história da humanidade. É aí que nós temos uma série de alterações e que, vamos assim, nós vamos fazer assim o final, que seria o que nós temos hoje, o cristianismo e a medicina. Nós temos do cristianismo um legado nas artes, na filosofia,
na moralidade, nas instituições sociais e na medicina em especial. E ele traz uma inspiração muito grande, uma inspiração que, para milhões lutando diante dos desafios do século XXI. Para terminar, como é que hoje eu acho que nós devemos ver o cristianismo em relação à medicina. O cristianismo, visto pela medicina, ele pode ser resumido simplesmente respeito à vida, tendo como base fé, o amor, a caridade, a tolerância e a humildade. Assim, de uma maneira não prevista, improvisada e sem todos a busca que eu fiz de imagens para mostrar tudo isso a vocês tiveram que aguentar só a minha voz, mas vocês tiveram uma ideia do que eu pretendia estar falando para vocês nessa história de 2000 anos. Muito obrigado, desculpem não consegui fazer melhor. Muito bom, Coelho. Eu imagino, você foi muito feliz, em que pese a ausência da imagem que você tinha preparado, e eu consegui, de improviso, transmitir uma ideia muito precisa desses 2000 anos de história que nós estamos vivendo. Quer ver, deixou claro, assim, nas suas palavras, é o seguinte, que desde o começo existiu o que levou o homem a cuidar do outro era exatamente o sentimento de compaixão. Isso se transmitiu isso ao longo de várias fases da evolução, e que, além da fé, da caridade, da humildade, a compaixão foi o que mais aproximou e que mais levou o homem a cuidar dele mesmo, né? Então, a medicina, na verdade, não pode se afastar desses conceitos, desses princípios, que é a razão pela qual nós trabalhamos até hoje em todo o universo da medicina, em que pese a toda a evolução. Então, eu queria deixar a palavra em aberto, porque você foi muito feliz na sua apresentação, Coelho, em que, apesar da falta das suas imagens, que nós vamos ver no congresso, o seu tema será o mesmo, né? Mas hoje você deu um recado muito importante. Para mim, me satisfez muito bem saber desse cabedal de informações que você acumulou ao longo do tempo. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Quid, algum comentário? Eu gostaria de fazer. Pois não, Guedo. Bom, eu queria cumprimentar o Quillet, achei até melhor, Quillet, escutar você direto do que com imagem interpondo a sua fala. E meus parabéns, uma síntese muito clara, muito distinta e muito adequada. Queria fazer um comentário que a medicina legal ela também nasce no ventre do cristianismo, ela nasce no ventre do direito canônico. E eu tenho aqui uma raridade que eu vou mostrar para vocês, o primeiro livro de medicina legal editado no mundo, ele nasceu na Rota Romana. É um livro que nasce na Rota Romana, 1600 e alguma coisa, ele do século XVII, e eu não sei se dá para mostrar assim, mas tem alguma coisa. Minha bateria está fraca, espera um pouco, pouca energia. Espera um pouquinho. Bom, mas, enfim, como eu estou com a bateria fraca, eu queria só fazer um comentário. Então, esse livro nasce dentro da Rota Romana, que fazia os julgamentos eclesiásticos. Mas o que eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Quillet. Eu vejo que você faz um percurso histórico e eu não vi a Universidade de Salerno. Eu tenho para mim que tudo começa em Salerno, no século IX, e num monastério. Então, eu gostaria que você, se puder, falasse dessa primeira faculdade, digamos assim, de medicina no mundo, século IX em Salerno, por favor. E meus parabéns. Eu tenho
até fotos mostrando até hoje os restos da escola salerziana, né? Então, ela foi muito importante, eu falei dela, mas ela não é considerada uma universidade. Ela é considerada só uma escola, porque começou realmente pelos padres beneditinos, fundando um hospital. E eles foram tão felizes, eles tinham uma capacidade tão grande, eles eram muito abertos, né? Então, sem nenhum vínculo religioso ou de dogma obrigatório, e eles tiveram grande sucesso, eles publicavam já um protocolo de tratamento e tudo mais. Isso trouxe pacientes de toda a Europa, ou até do norte da África, que vinham a Salerno para serem tratados. E como ela tinha, e os beneditinos escolheram Salerno por ser uma cidade portuária, vamos dizer assim, de um local assim saudável. E ali começou tudo. É a primeira escola de medicina realmente considerada nos padrões que hoje nós temos. Mas não é considerada uma universidade. A primeira, realmente, universidade é considerada de Bolonha, em 1158. Tá? Aí vem as universidades, onde a medicina também estava presente. Mas a escola de Salerno só foi médica, por isso ela não é considerada uma universidade, porque ela não tinha os outros cursos. Basicamente é isso que eu posso te dizer, Guido. Obrigado, Quillet. Eu peço desculpas, porque tinha fotos antigas mostrando, por exemplo, as cruzadas, a Ordem de São Lázaro de hospitais. Então, é uma coisa interessante, porque eu acho que não só ouvir o assunto, mas ver o assunto cria esse aspecto. Eu procurei muito todos esses dados, entendeu? Eu gosto disso, então, por isso que fiquei um pouco frustrado não poder estar mostrando para vocês. Nem todos poderão estar presentes em novembro, né? Então... Você foi muito feliz com ele. Parabéns pela sua palestra, correspondeu muito bem. É que eu fui pego desprevenido, porque se eu fosse só falar, com certeza eu teria preparado. Eu tenho aqui umas coisinhas pequenininhas, né, que eu nem enxergo direito, que eram os dados que eu quis pôr, que eu queria estar passando para vocês, e eu usei esse roteiro. Não, foi muito bom, muito bom. Alguém quer fazer um comentário? Eu gostaria. Tamanha? Pois não, Thaís. Gostaria. Pois não, Thaís. Boa noite a todos, boa noite com poesia. Em primeiro lugar, parabéns ao nosso amado presidente, sempre gentil e competente, que o sintoma gripal tenha melhoria, sendo mais célere do que esta longa noite fria. Parabéns ao confrade. Agora vai melhorar, hein? Até com poesia, tem até dedicatório em poesia, doutor Juarez. Parabéns ao confrade Geraldo Nunes pelo momento acadêmico sobre o grande mentor, padre Roberto Landel, que do rádio foi inventor. Por fim, congratulação ao nobre conferencista, doutor Flávio Willis, por abordar com maestria cristianismo e medicina, temática que encanta, fascina e aqueceu nosso coração nesta noite tão fria. Um abraço, então, aquecido com a tão bem explanada fé, arte, historicidade, moralidade e filosofia. Advogada poeta Thais Bizarria. Parabéns, doutor, foi excelente. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem, Thaís. Parabéns, maravilha. Parabéns. Zé Maia, quer falar alguma coisa, Zé Maia? Com frase Zé Maia. Eu estou com um problema de conexão grave. Ouvi muito pouco, acompanhei muito superficialmente. Eu vou ver depois no site, mas eu não sei o que eu tive aqui, que a conexão está péssima. Desculpe. Ok, tá bom. Você vê, então. Algum comentário mais? O Hélio. O Hélio Bergamini? Olha, hoje à noite foi maravilhosa, a tertúlia foi muito boa, porque começando com o Geraldo, a apresentação dele foi muito boa. Realmente eu conhecia
alguma coisa do padre Landel, não conhecia tudo que o Geraldo falou, particularmente aquela parte do governo brasileiro, mas o Geraldo ele também é muito rico. Quem gosta de crônica, de memória, e eu gosto muito de ler o que o Geraldo escreve, a gente sempre aprende com o Geraldo, né? E eu queria parabenizar o Quillet, porque o Quillet conseguiu um fato heróico aí. Primeiro que não tem slides, né? E a gente que é da área médica, particularmente cirúrgica, a gente realmente não consegue fazer uma apresentação sem o tal do diapositivo, né? Que é a nossa muleta, digamos assim, para você desenvolver, né? E eu realmente acho que enriquece muito, né? ah, a, a fala, né? Tanto é que quando o Geraldo escreve as crônicas deles, é muito rica de fotografias, e eu também gosto disso, né? Eu acho que isso ajuda a fixar. Então, Quillet, você fez uma, um portento hoje aí, porque imagina a dificuldade que você teve de transmitir, né? Foi muito legal. O imbricamento entre fé vamos dizer assim, nem medicina, mas ciência, é muito grande, né? Nós poderíamos também aqui ter parar em tanto pouco tempo, não dá para abranger tudo, mas não poderíamos deixar de citar o outro monge, que foi o Gregor Mendel, que não era médico, né? Mas ele é considerado o pai da genética, né? Porque ele, fazendo experiências com plantas, ele descobriu as leis da genética, né? Um outro portento aqui dos nossos tempos é o padre que desenvolveu, por incrível que pareça, o que se fala muito, mas a maioria não sabe o que é o padre físico que desenvolveu a teoria do Big Bang. Então, a teoria hoje em dia da física, que aceita o início do mundo do ponto de vista científico, foi desenvolvido por um padre, e um padre físico, né? Então, que é conhecida como a teoria do Big Bang, mas ninguém fala que quem tem por trás dessa teoria é o padre, é um padre físico. Então, na verdade, é longo esse brincamento entre o cristianismo e, digamos assim, a ciência. Está certo que no passado houve realmente algumas arestas, né? Porque, principalmente na época da dissecção de cadáver, a igreja não aprovava muito, né? Então, os grandes mestres da dissecção tinham que fazer isso às escondidas, muitas vezes, né? Mas isso tudo também vai ocorrendo ao longo do tempo em outras áreas também. Quillet, parabéns. Eu só tenho que te homenagear. Eu concordo com o Guido. É muito gostoso escutar você falar, é muito gostoso também escutar o Geraldo falar, e acho que pode-se prescindir dos slides, embora eu também acho que são importantes. Parabéns. Obrigado, Ed. Muito boa intervenção. Pois não? Posso falar? Padre Bugassi. Ô, Padre, pode falar. É que eu não estou conseguindo colocar a mãozinha aqui. Primeiro, professor Geraldo, só uma recordação, não é tão esquecido assim o Padre Landel. Nós acabamos de lançar um filme que eu fiz com a comunidade sobre o Padre Victor Coelho de Almeida, que é o pioneiro do rádio na rádio de Aparecida, né? Quem pôde ouviu a famosa consagração a Nossa Senhora das 3 horas, ou outro programa chamado Meio-Dia, Os Ponteiros Apontam para o Infinito, e ele era considerado pelos confrades redentoristas, ele era considerado o Padre Landel dos redentoristas, porque investiu muito na questão da comunicação do rádio. Deixou uma marca muito grande, e ele está em processo de beatificação dentre os redentoristas. Por isso que nós fizemos o filme, que se chama Padre Victor Coelho, o Filho da Misericórdia. E porque como menino ele era muito traquinas, aprontava muito, e como a flor de lótus ele foi tirado do barro pelas mãos de Nossa Senhora.
É o que ele disse. Em relação ao Padre Flávio, eu vou dar o Padre Flávio, senhor doutor Flávio, aqui não é o hábito, tá? Às vezes a pessoa me chama de doutor também porque é o hábito ao inverso. Todas as vezes quando eu vou fazer uma apresentação em cursos, palestras por aí, que eu vou usar o PTT, eu nunca deixo de levar o material impresso, porque já me aconteceu várias vezes que eu estou lá com o material pronto e qualquer coisa assim que não é de Deus, sabe? Qualquer vírus que vem dos diabolos não permite. Aí isso foi... Agora, honestamente, eu também gostei muito da exposição. Achei muito genial essa proposição também do Dr. Hélio. Nem sempre a medicina e o cristianismo andou de mãos dadas, né? Às vezes brigaram, às vezes esbofetearam, às vezes não se falaram, né? Mas mesmo assim nós tivemos rebeldes, né? Nesses momentos que o Espírito Santo suscita. Se eu pudesse fazer uma partezinha, porque eu dou aula disso, não é só uma precisão, mas não do que o senhor falou, mas do que o senhor talvez teria falado, a consideração mesmo do cristianismo como religião oficial do Império Romano vem com o Teodósio II, em 381, quando ele escreve um moto próprio chamado De Fide Católica, que exige que todos os cristãos, que todos os cidadãos romanos sejam cristãos. O Constantino, no 313, com o Edito de Milão, na verdade, ele deu liberdade aos cristãos quando ele escreveu a famosa carta a Licínio. Mas, na verdade, essa liberdade que ele deu aos cristãos já privilegia muito os cristãos, porque a mãe dele... Bom, quem tem mãe sabe, todo mundo tem mãe, né? Quando quer pedir, alguém queria pedir alguma coisa para mim, pedia para minha mãe e ela me avisava, né? Então, essa coisa. Agora, o que eu queria, uma reflexão, talvez, de todos, ou particularmente do professor Flávio, e hoje, como a gente faz com esse encontro e desencontro entre as teses cristãs, católicas e a medicina, porque hoje esse embate é feroz. E eu lido com dificuldades com isso, com muitas dificuldades, porque eu quero ser fiel à doutrina, mas eu não quero ser infiel à mão de Deus que move a história. Então, outro dia, uma pessoa me procurou, querendo saber o que ela faria, Ela queria muito ter filhos. Eu não vou dizer o que eu respondi para não entregar, né? Porque está sendo gravado, né, doutor Juarez? Então, ela queria saber, porque eu tinha celebrado seu casamento há alguns anos, ela já está com 39 anos nesse momento, elas não conseguiram ter filhos por causa da pandemia, coisa e tal, o medo. Depois ela tentou in vitro e ela tem pouca possibilidade de ovulação e não deu certo. E ela queria fazer a geração de um filho com a participação do seu esposo e de um óvulo de uma terceira pessoa desconhecida. Meu Deus do céu, e também eu tenho pessoas que me procuram, casais homoafetivos, e que querem ter filhos, Bom, eu conheço o que a igreja diz, entendeu? Mas eu também conheço uma palavra chamada compaixão. Aí eu fico desesperado e rezo. Eu só posso te dizer o seguinte, eu tenho como exemplo entre a medicina e a minha religiosidade, e eu me considero um cristão, certo? Fui criado como católico, hoje eu sou um cristão, e eu me reporto muito a Pasteur. O Louis Pasteur não era médico. Ele era um químico francês. E ele foi uma pessoa brilhante. E ele é a personificação de ciência, medicina e fé. E ele sempre disse que
a palavra dele é muito interessante, eu tenho aqui, ele diz o seguinte, que a ciência e a religião se completam. Então, isso é uma coisa real. Eu acho que o cristianismo, não é, visto da medicina, o que ele é? Ele é a vida. Né? Então, eu diria para você o seguinte, eu acho que o médico ele luta pela vida, independente de credo, cor, raça. Então, esse respeito à vida que norteia o médico é o que o cristianismo também faz. Então, eu acho que não fica tão difícil assim. Mas nós estamos vivendo um mundo de pessoas agnósticas, pessoas que não creem nas coisas e aí não se pode fazer nada. Mas eu acho que na hora que vamos ver, aperta. Eu sempre digo, eu operei muito em situações muito dramáticas. Então, eu era a última palavra ali, mas eu não era a última palavra. Eu me lembro que chegava um momento que eu não sabia o caminho, e eu tinha os assistentes, mas eu não sabia o caminho. E eu é que tinha que dar o caminho. Porque a gente, quando está operando, você é o capitão do navio, certo? Se o lado de baixo do motor quebrar, você é o culpado. Não importa. Tá? E você é o último que sai da sala. Então, algumas vezes eu falava, meu Deus, me ajuda e me ache o caminho. Porque eu nunca achei que era eu que estava fazendo as coisas. Eu fazia sempre o meu melhor. Por que às vezes funcionava e às vezes não funcionava? Porque tem um ser superior, certo? Eu tenho que ser. Eu acho que eu sou obrigado a ser humilde frente a isso tudo. Tá? Então, eu tento fazer o melhor, isso é fundamental, mas muitas vezes eu preciso que essa luz venha. Então, eu tive isso sempre comigo. Tá? Então, eu acho que a medicina ela não pode viver sem essa espiritualidade, sem essa fé. A fé na vida é tudo isso. Então, não sei se eu te respondi, mas eu falei de coração. Falou muito bem, Curiti. Realmente, nós médicos, o que eu disse, o que o padre comentou, que a compaixão é uma companhia que nós temos, né? Quer ver, por mais que trabalhe, que lute, desde o começo o Curiti deixou bem claro que essa compaixão é que leva o homem a cuidar do outro, a devolver a saúde, tratar dele, né? Eu tive a oportunidade de morar na Amazônia, já falei para vocês algumas vezes. Eu era recém-formado, eu tinha 29 anos de idade, 28, e eu enfrentei situações muito adversas e que eu tinha que pedir socorro em horas bem amargas. E passou o tempo, até hoje, quando eu faço uma cirurgia de reconstrução de orelha, antes da cirurgia, eu rezo, busco instruções com Deus, e muitas vezes encontro encruzilhadas e que eu tenho que decidir, como o Curiti falou, nós somos o comandante. Então, eu tenho que encontrar uma encruzilhada em que eu tenho que optar por um lado ou por outro caminho. E, felizmente, Deus sempre me orienta, me acalenta para escolher o caminho certo. Tem sido assim até hoje. E abençoando minhas mãos para fazer o que a minha mente imagina, né? O que eu imagino, minha mão ainda é capaz de fazer o que eu imagino. Então, foi uma noite maravilhosa, Curiti. Você, de improviso, apresentou para nós aqui um tema árido, difícil, mas sua capacidade de síntese e de objetividade nos trouxe uma noite maravilhosa. Eu, pessoalmente, fiquei muito gratificado e imagino que vou aguardar com expectativa maior ainda a sua palestra lá no nosso congresso. Convido a todos para assistir a sua palestra lá. Perfeito. Será um prazer. Pois não. Juarez, eu posso falar, menos de um minuto. Geraldo. Menos de um minuto.
Tá. Não, serei breve, Guido, no meu comentário, apenas para agradecer as palavras do Hélio, do Padre Bogás, da Thaís, que fez algumas rimas com o que nós dissemos. Muito obrigado a vocês. E, Dr. Quiles, foi algo assim inovador para mim. Eu aprendi coisas hoje que eu não sabia. Essa relação, às vezes amável, às vezes difícil, entre a igreja e a medicina. Olha, novos horizontes se abriram para mim na busca de conhecimentos. Então, eu quero parabenizá-lo pelas suas palavras, pela sua pesquisa, Obrigado. pela sua apresentação, e espero em breve poder ver as imagens que o senhor tão preocupado preparou para nós para apresentar e que, de maneira frustrada, não foram possíveis de serem apresentadas. Então, é isso. Parabéns, doutor Quiles, pela palavra. E agora o nosso Guido complementa o nosso encontro de hoje. Guido, obrigado. Não, é apenas um minuto, não passa disso, apenas conversando com o padre Bogás, que eu me interesso muito por esse tema. Psiquiatria psique pneuma, ar, alma em latim, não é? Que é sopro em grego, e atreia é medicina. Então, a medicina da alma está muito dentro de todas essas minhas buscas e reflexões. E, para isso, eu me firmei profundamente em São Tomás de Aquino, no jesuíta São Tomás de Aquino. Eu acho que ele explica, e talvez dê uma luz para essa saída do senhor, padre Bogás, sobre essa inquietação toda. Ele diz o seguinte: tem a ciência, não é? Seus objetos formais de estudo, tem a filosofia que dá luz à ciência, né? Mas também tem os seus objetos formais próprios, e eles não se misturam. E a terceira instância, que é a teologia, que dá luz para a filosofia. Então, eu acho que essas três instâncias juntas, a teologia iluminando a filosofia e a ciência, resolve os nossos problemas, essas nossas angústias de lidar com os pacientes. Obrigado, era isso que eu queria dizer. Muito bem, Guido. Muito bom. Alguém mais quer fazer algum comentário? Bom, então resta agradecer a vocês todos, especialmente ao Quility, que soube improvisar uma conferência maravilhosa que nos atraiu até agora. Já são 8h45, 15 para as 9. Foi a tertúlia talvez mais longa que nós tivemos aqui na academia, né? Um tema palpitante e que preencheu a expectativa de todos nós. Eu queria agradecer a todos, desejar uma boa noite e até a próxima tertúlia nossa em setembro. Tá bom? Muito obrigado. Forte abraço. Boa noite a todos. Parabéns, muito obrigado, Quility. Boa noite, abraço. Boa noite, abração. Abraço. Parabéns, Quility. A todos. Obrigado. Foi maravilhoso. Parabéns, Quility. Eu adorei. Excelente tertúlia. Excelente. Maravilhoso. Muito bem. Então tá bom. Um abraço. Boa noite.